Você vai ouvir agora Por Trás da Mídia, o podcast que te informa o que não foi dito, com os jornalistas Marco Vieira e Digina Torres. Olá, eu sou Marco Vieira. No ar, mais um episódio do podcast Por Trás da Mídia. No episódio desta semana, abordamos o relato de mulheres que não pretendem ter filhos. E ainda temos o fato e o fake da semana. Uma pesquisa realizada em 2019 pela empresa Bayer, juntamente com a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, apontou que 37% das mulheres brasileiras não pretendem ter filhos. A pesquisa contou com a participação de 1.113 mulheres brasileiras e outras 6.000 mulheres de outros países. O método mais utilizado por elas para não engravidarem é a pílula, sendo que a pílula do dia seguinte já foi utilizada por 51% das mulheres que participaram da pesquisa. Já ouvimos, e provavelmente você também já ouviu, a opinião de pessoas que acreditam que a mulher existe para ser mãe, que a existência da mulher só é completa com a maternidade. Mas, como as liberdades individuais não podem ser subjugadas pela opinião alheia, trouxemos 3 mulheres para conversar conosco sobre por que não pretendem ter filhos. Vamos ouvi-las. Olá, meu nome é Tamires Fonseca, sou jornalista e estou muito feliz por poder participar desse podcast. Vejo a maternidade como algo sublime. Acho realmente o fato de se doar para alguém na criação, enfim, nos cuidados, eu acho isso de uma riqueza extraordinária. Porém, para além dessa questão da romantização, também vejo a maternidade como algo que exige muito da mulher, né? Porque existe paralelo a isso, muitas mulheres elas enfrentam 1, 2, 3 jornadas. E ainda tem esse tempo para se dedicar à criação dos filhos, enfim. Para a mulher, a exigência para a mulher é muito maior, né? Tem a questão da abdicação, da responsabilidade imensa, os desafios de se criar alguém, né? Os medos também. Então, existe a romantização, né? Muito grande da maternidade, mas também tem esse outro lado, que é o lado real, né? A vida real, dos desafios, dos medos, das inseguranças, né? E apesar de não ser mãe, sempre fiz esse trabalho de observar outras mulheres, a experiência de outras mulheres que já são mães, e ouço muito da parte delas que existe a beleza, mas também existe muitos desafios, né? Entendo que a maternidade exige algumas abdicações, né? E são coisas que no momento presente eu não desejo para mim. Assim, eu sempre falo que eu prefiro pensar no futuro, a gente entrega para o tempo, então eu posso dizer do hoje que eu não tenho essa vontade aguçada. Vejo uma exigência muito grande, uma cobrança muito grande por parte da sociedade, sobretudo porque eu ainda ouço falar, toda vez que eu falo que não quero ser mãe, coisas do tipo, sempre vem alguém me diz assim, como assim? Não dá. Como é que você é uma mulher que não quer ser mãe? A mulher só é mulher inteira depois que ela é mãe. Eu não vejo dessa forma, sabe? Eu acho que em qualquer que seja a relação que se vive, acho que primeiro a gente tem que estar completo com a gente mesmo, né? Para que a gente possa se doar a uma outra pessoa, né? E viver uma relação saudável. Então, eu acho que independente de qual seja essa relação, e aí a gente está falando agora da relação de mãe e filho, né? A gente precisa se sentir completa com a gente mesmo, né? Quem chega depois, seja um filho, seja um parceiro, seja o trabalho, enfim, vem para somar, né? Mas não para completar alguma coisa. Logicamente, estou falando do meu ponto de vista, né? E assim, a gente, entre outras questões, essa questão nesse fato da exigência para a mulher, né, em ser mãe, e penso muito também que essa exigência, né, do ser mãe poderia ir também em outros vieses, digamos assim, porque a cobrança vem muito para a mulher, né? Eu fico observando assim, sempre quando o filho faz alguma coisa de errado, raramente as pessoas falam, mas a culpa é dos pais. Sempre recai muito sobre a mãe, sobre a mulher, né? Eu acho que essas coisas a gente precisa repensar. E essa cobrança também para a mulher, ela tem que ser repensada.
a gente tem que ressignificar algumas coisas na sociedade, né? E eu acho que é isso, a mulher pode ser o que ela quiser, inclusive ela pode ser mãe, inclusive ela pode dizer, eu não quero ser mãe. Obrigada por participar do podcast, e é isso, beijos. Olá, eu me chamo Tailane Cruz, sou escritora e jornalista. A maternidade para mim já foi um sonho, né? Já foi um desejo. Eu mais jovem, eu pensava em ter filhos, em adotar, enfim, de qualquer que fosse a forma, né? Gerando ou adotando uma criança, eu já tive esse desejo porque eu via na maternidade não um destino biológico, mas era algo que eu aspirava, né? Mas isso lá na minha adolescência, eu acho que no comecinho da minha vida adulta eu ainda quis ser mãe. E eu não saberia dizer, eu acho, quais foram os motivos que me fizeram não desistir, mas me desencantar desse desejo, né? Eu não saberia dizer quais os motivos específicos, porque eu acredito que é uma sucessão de razões, né? Uma sucessão de escolhas e de descobertas e aprendizados resultam no que eu sinto hoje em relação à maternidade. Mas eu acho que sobretudo, o que me fez ter esse, não desencanto, eu não vou chamar de desencanto, mas o que me fez mesmo não querer mais, não almejar tanto ser mãe, não fazer disso o meu sonho, é o fato de simplesmente hoje, né, no século XXI, uma mulher na minha idade, né, eu estou com 31 anos, eu posso simplesmente decidir que eu não quero ser mãe. E eu acho que ter essa possibilidade, essa opção, né, é muito libertário. E é óbvio que essa opção ela vem com várias questões, né, questões internas e externas, porque a sociedade até hoje, né, existe uma visão muito impositiva da maternidade sobre as mulheres, né? Então você pode ser uma mulher bem-sucedida, ter uma profissão, ter amigos, ter uma vida plena, feliz, né? Feliz entre aspas, mas alegre, uma vida interessante, dinâmica, enfim. Mas se você não tem um filho, né? Parece que que alguma coisa falta ali. Isso eu fico, às vezes eu fico impressionada como em pleno século XXI, depois de, historicamente, né, nós mulheres já conquistamos tantas possibilidades de existência e ainda sermos marcadas por abre aspas, destino biológico, para mim ainda é chocante. É tanto que a minha geração de feministas, da qual eu faço parte, eu sou uma feminista, ainda é uma questão para nós, né? Essa desconstrução de uma maternidade quase que é obrigatória mesmo, porque, como eu falei antes, você pode ser uma mulher realizada em todas as áreas da vida, mas se você não tem um filho, parece que você não é uma mulher por inteiro. Então E isso também mexe com todas as outras questões, porque até esse próprio lugar de mulher, esse feminino aí também ele está sendo muito desconstruído, ainda bem, né? O que é ser uma mulher no mundo tem mudado muito, temos questionado e reformulado, enfim. E essa questão da maternidade entra nesse pacote, né? Nessa grande agenda das mulheres no mundo inteiro. E mesmo hoje em dia, quando eu falo, por exemplo, que não desejo ser mãe, eu acho que mais dentro da minha própria família há um choque, assim. Eu acho que mais para minha própria mãe, inclusive, porque eu lembro que
Quando eu falei para minha mãe a primeira vez que eu não queria, que eu não tinha o desejo de ser mãe, ela ficou um pouco assustada. E a primeira pergunta dela foi, mas e os meus netos? Eu não vou ter neto, né? Porque eu tenho uma irmã mais nova e minha irmã mais nova também não tem o desejo de ser mãe. Então somos só nós duas, então minha mãe, ela fica assustada porque não vai ter netos. Então é uma imposição também, se a gente pensar que vem de uma lógica, né, de uma sucessão. É como se eu não tendo filhos, eu não vou deixar né? É muito complexa essa questão da maternidade, mas embora eu ache lindo e para mim é um grande mistério, esse corpo que dá a vida, esse corpo que gera um outro ser humano, para mim é um grande mistério, é uma grande caverna, né? Mas eu não acho, nem eu não acredito mesmo que toda mulher tenha esse desejo. Eu não tenho esse desejo, já tive, né, como falei, mas a maternidade para mim hoje não é um desejo pessoal, embora me interesse muito o tema e eu acho fascinante, assim, eu acho de uma complexidade, não é fácil falar sobre maternidade, né? E é isso, assim, espero que as mulheres que não desejam ser mães, assim como eu, possam, não precisem se sentir incompletas, porque somos seres humanos, né? Somos incompletos por natureza, não é a maternidade, a ausência, né, dessa maternidade que vai nos fazer incompletas. Meu nome é Lu Silva, eu sou editora de imagens ou montadora, né, como preferir, né, trabalho editando vídeos, né, atualmente sou técnica em audiovisual do Instituto Federal de Sergipe, sou formada em Rádio e TV pela UFES, mestre em comunicação também pela UFES, e trabalho com audiovisual há praticamente 12 anos. Bom, os motivos que me fizeram não ter a escolha de ser mãe são muitos, né? Foram muitos motivos que me fizeram tomar essa decisão. Inicialmente, né, eu pensava que essa vontade ia aparecer, né? A gente meio que é levada, né, pela sociedade a acreditar que um momento a gente vai ser mãe. Então, desde criança, eu sempre acreditei que isso ia acontecer em algum momento na minha vida. Eu imaginei que para isso acontecer antes eu precisasse estar com a vida estruturada, então se esse desejo não tinha chegado ainda, era porque minha vida não estava estruturada, ter um bom emprego, né, ter casa, ter um companheiro com quem dividir a função, né, da maternidade, enfim, de criar e cuidar de uma criança. Mas o tempo foi passando e eu fui percebendo que essa vontade não vinha, né? Que isso não estava acontecendo para mim. Não era porque eu não gostava de criança, mas eu não tinha essa vontade da maternidade, né? E no início foi muito difícil, né, perceber que eu não tinha esse desejo, porque meio que você é cobrada todo momento, né? Todo momento as pessoas cobram que você seja mãe, né? Então, principalmente quando você começa um relacionamento e esse relacionamento se torna uma coisa estável na vida, e aí parece que o próximo passo é ter um filho, né? E dentro do meu relacionamento a gente percebia que não era no início também o meu companheiro pensava que era uma coisa que viria depois, e com o tempo também a gente foi percebendo que não, a gente não queria ter filhos, né, tipo, que não era uma coisa, mas é difícil a gente chegar ao ponto de dizer isso até pra gente mesmo, tipo assim, isso não é uma escolha que eu queira, né, não é um desejo, e eu não sei te dizer exatamente um motivo específico,
mas não veio esse desejo para a gente, pelo modo de vida que a gente tem, né? A gente tem uma vida muito noturna, meu companheiro é músico, né? O meu tipo de trabalho também, eu trabalho muito da madrugada, e a gente percebeu que envolver uma criança dentro dessa logística da nossa vida não fazia sentido se a gente não quisesse realmente essa criança, né? Se a gente não quisesse ter esse processo da maternidade e da paternidade. Sinto que tem uma imposição, né, da sociedade. Durante muitos anos eu escutei, tipo, quando vem o herdeiro é um assunto que aparece muito, tipo assim, mas quando que vem o herdeiro, né? E esse tipo de cobrança, quando é que agora só falta um filho, como se o nosso relacionamento não tivesse completo sem a presença de um filho, como se a gente não fosse feliz por completo, né? Então a sociedade tem uma cobrança muito, muito cruel, né, sobre esse papel que você precisa ter. Inclusive, algumas vezes as pessoas te taxam de egoísta, né? Tipo, você é egoísta. Ou o que eu acho pior ainda do que ser taxada de egoísta é quando as pessoas falam, mas quem vai cuidar de você na sua velhice? E aí eu acho que é esse o momento que eu seria egoísta, né? De criar uma pessoa com a função dela cuidar de mim quando eu envelhecer, né? E a gente sabe que muitas vezes isso não acontece, não é uma realidade, né? Esse cuidado. E a gente só basta frequentar alguns asilos para a gente perceber como que existe o abandono, né, dos pais. Então eu acho que é muito egoísta, né, pensar em ter um filho simplesmente para ele cuidar de mim, né? Eu acho que teria que ser o contrário, né? A vontade teria que ser de cuidar de uma outra pessoa, independente de qualquer outra coisa. Eu acho que dos episódios que mais acontecem com o processo de quando você diz que não vai ser mãe, né? Tipo, você começa num novo emprego e aí, de repente, as pessoas fazem, você é casada há quanto tempo? Aí faz, eu sou casada há 8 anos. E aí as pessoas perguntam, você tem filho? Aí, tipo, não tenho. Tipo, mas quando não quer ter? Aí eu, não quero ter. Quando você fala que não quer ter, né? Primeiro tem um choque das pessoas, né? Porque você... É claro que você não quer essa escolha. Muitas pessoas tentam mudar, né? Assim, é comum as pessoas tentarem mudar a sua opinião, dizer que isso ainda vai acontecer, mas hoje, aos 41 anos, eu vejo que isso não vai aparecer, tipo, esse desejo não vai aparecer. Mas é comum o desejo das pessoas mudarem essa vontade de você, né, não ter filhos. E muitas vezes elas acham que é porque não chegou o seu momento, ou porque você ainda não está preparada, mas que Deus vai te preparar. Então tem um processo ainda da religião que é muito forte, né? Tipo, que é porque ainda Deus não tocou no seu coração, e é como se você fosse uma pessoa que não tivesse nenhuma crença, né, em nada. E às vezes isso é muito cruel, né, dentro de um processo que é uma escolha, né, não ser mãe, né? Eu prefiro não ser mãe do que ser uma péssima mãe, ou ser uma mãe ausente, né, ou ser mãe simplesmente por uma escolha do meu companheiro, né, e depois me ver arrependida por esse processo, né? Então, eu tenho muitas amigas que viveram diversos processos, dentre tantos da felicidade de ser mãe, algumas com a escolha do momento de ser mãe, outras com a não escolha de ser mãe, algumas que amam ser mãe, outras que não amam ser mãe, né? Então, é muito complexo, e dentro de toda essa complexidade, eu escolhi não ser mãe, mas é difícil, mas hoje eu consigo lidar com isso e consigo falar em voz alta para as outras pessoas que isso é uma escolha minha, né? Tipo, hoje a minha família, ela tá bem tranquila com essa minha escolha, mas nem sempre foi assim. Apoio cultural. Chegou em Aracaju a Solater Jardins,
uma empresa especializada na área de jardinagem, com serviços de manutenção de área verde, elaboração e execução de projetos de paisagismo e tratamento e prevenção de pragas e doenças. E ainda fornece insumos para o seu jardim. Mais informações, acesse o site www.solaterjardins.com.br e no Instagram, curta e compartilhe @solater_jardins. Fato da semana. Na semana passada, uma amiga minha faleceu por Covid-19 e cada vez que chega mais perto da gente, aumenta a nossa reflexão. Por que muitos brasileiros não cumprem as medidas de isolamento? Por que um estado que está há mais de 30 dias, com a média morte diária de 27 sergipanos, não toma medidas maiores em relação ao isolamento social? Das 18 horas, o toque de recolher passou para as 20, das 20 para as 22. E ontem, eu que moro em frente a um quiosque, a uma lanchonete que vende inclusive bebida alcoólica, observei um grupo de pessoas bebendo até mais de meia-noite. Se continuarmos nesse ritmo, em 10 dias teremos mais de 270 sergipanos mortos por Covid-19. É pouco esse número? Fake da semana. O presidente Jair Bolsonaro criou um orçamento paralelo de cerca de 3 bilhões em emendas para aumentar e manter o seu apoio no Congresso, segundo uma reportagem publicada pelo jornal Estado de São Paulo no último domingo. Documentos obtidos pelo jornal mostram que, desde o ano passado, parlamentares governistas atropelaram as leis orçamentárias para obter os recursos direto da fonte e direcioná-los aos seus redutos. Boa parte das emendas eram destinadas à compra de tratores e equipamentos agrícolas com preços de até 259% acima dos valores fixados pelo governo. Além de imoral, é uma ação ilegal, visto que pela nossa legislação são os ministros que deveriam definir onde aplicar os recursos. Os critérios de aplicação desses recursos não foram técnicos, mas eleitorais. Fortalecem exclusivamente a base de apoio do presidente no Congresso. Bolsonaro rejeitou a compra de vacinas 11 vezes. Esse tratoraço de 3 bilhões só prova que não foi por falta de dinheiro. Chegamos ao final de mais um episódio do podcast Por Trás da Mídia. Para você que ainda não nos segue nas redes sociais, siga lá. Estamos no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Até a próxima semana. Tchau, tchau.